E aí pessoal, como é que vocês estão? A gente vai agora para o quarto vídeo já da série. Algumas pessoas se perguntam onde é que está essa cronologia, já que não tem primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo eu fiz uma live e infelizmente eu não consegui recuperar ela. Depois eu posso fazer de novo com um vídeo, como a gente tem feito. Então o tema de hoje é a estrada da salvação, né? Formas, a contextualização, maneiras de nós passarmos por esse período, né? Pensando agora no isolamento social causado pela pandemia, né, do Covid-19, mas passar pelas dificuldades, vamos pensar assim. Então é importante, são boas práticas de saúde, na verdade, né? A OMS recomenda que as pessoas diversifiquem a sua rotina e não fiquem tanto focadas no trabalho. Muito se fala hoje em dia de homework, homework, e que seria o trabalhar em casa. Então as pessoas trazem todo o trabalho para casa. E em casa, o que acontece? Você não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, né? Fica mais difícil de organizar tudo isso. Então uma das primeiras coisas que nós temos que trabalhar em casa, eu sei que a gente já está aí há 4, 5, quase há bastante tempo na pandemia, em isolamento social, e o pessoal já pegou um ritmo, outros não. Eu mesmo tenho dificuldade, mas uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é elaborar uma rotina, estabelecer um horário para acordar, um horário para dormir, né? Até que hora nós vamos estar trabalhando, fazendo coisas para a faculdade, para o projeto de pesquisa, sei lá, no meu caso, até que hora nós vamos estar trabalhando, que momento nós vamos ter para nós nos divertir e separar o tempo dessa maneira, de forma que a gente possa viver, sabe? Não ficar sobrecarregado, não ficar pesado. Uma outra boa prática é não ficar 12, 16 horas por dia olhando jornal, noticiário, olhando o grupo de WhatsApp com notícia sobre a pandemia, sobre a política, porque tudo isso de alguma forma causa tristeza, causa angústia, né? Angústia que é o grande tema da filosofia contemporânea. Então, passar muito tempo se enchendo dessas notícias, dessas informações, sobrecarrega o nosso cérebro, né? A gente acaba ficando cheio de tantas mortes e tantos acometidos. Então, vamos evitar isso aí. É importante separar um horário para ver essas informações, preferencialmente de manhã ou no período da manhã ou da tarde, né, evitar no período da noite. Então, tirar um tempo, olhar para essas notícias, saber, né, se contextualizar, saber o que está acontecendo no mundo. E é isso, entende? Outra coisa importante é prática de atividade física, né? As pessoas têm, mas eu vou fazer isso, é muito difícil, isso, aquilo, outro. E existe a possibilidade de criar várias desculpas, né? Então, a primeira atividade física que nós temos que fazer, ela é no cérebro. Então, nós temos que acreditar que nós podemos sim subir e descer uma escada umas 4 vezes por dia, com o propósito de ser atividade física e não aquela corriqueira, né? Nós podemos sim fazer 10 abdominais que sejam, fazer alguma atividade, botar o corpo em movimento, né? E até uma coisa que eu recomendo é você baixar o Google Fit, que é um aplicativo da Google, que ele lhe ajuda a contabilizar, né? E meio que ajuda a levantar essa moral. Poxa, eu fiz tudo isso aqui hoje, eu andei tudo isso, eu fiz tantos pontos de cardio, fiz tantos pontos de minutos em movimento, então tudo isso é bem legal. Além de outros aplicativos que você pode utilizar para atividade física. Uma outra atividade que também pode ser orientada por aplicativos é a prática da meditação. Então a meditação, ela tem várias definições, né? Tem várias aplicabilidades, mas o principal objetivo da meditação é você se reconhecer, principalmente por meio da respiração. E aí vai se utilizar várias técnicas, né? Mas dá para fazer em casa, dá para fazer, separa um momento do seu dia, pode ser quando você acorda, depois que você toma seu café, você para e medita, ou pode ser antes de dormir, né, no período da noite, em momentos que você possa parar e relaxar, e é isso. Então, além dessas 3 práticas, né, rotina, estabelecer uma rotina, atividade física, meditação, também melhorar a sua alimentação, né? Pode parecer difícil,
mas dentro das suas possibilidades, né, procure se alimentar de uma maneira mais saudável. Isso não significa dizer, agora eu vou comer frutas e verduras. Claro, se você pode, faça isso, né? E aumente a sua ingesta de vitaminas, minerais, entre outros nutrientes. Mas significa dizer, por exemplo, que eu não vou passar a tarde inteira saindo do sofá, indo na cozinha, na geladeira e pegando alguma coisa. É estabelecer horários para alimentação, se alimentar bem, comer alimentação que realmente sustente, né, e forneça as calorias, forneça os nutrientes, forneça o que a gente precisa para se sustentar. A gente não acabe caindo num vício de retroalimentativo de comer qualquer coisa e assim aí. Vamos aguentando e acabar saindo de uma situação ruim, que é o isolamento social, né, que é a pandemia, para uma situação pior, que é uma cardiopatia, uma nefropatia, uma hepatopatia. Então, tem essas recomendações, claro, mas uma outra recomendação que tem-se aí é exercitar a mente. Né? Um comentário que foi feito, alguns estudos apontam que o isolamento social ele atinge exatamente uma das maiores habilidades do humano, né, que é se relacionar e produzir relações, produzir cultura. Então, qual é a recomendação? Exercite o seu cérebro. Como? Poxa, existem vários mesmo, muitos cursos online gratuitos que você pode fazer em diversas áreas, coisas que você considerava como hobby, coisas que você sente dificuldade, coisas que você é da sua profissão. Por exemplo, eu tenho feito cursos, e eu estou dando um exemplo não para dizer que que eu sou superior, não, é só para mostrar a vocês as possibilidades, tá? Então eu fiz curso de administração financeira, já fiz curso de saúde mental, que é do meu semestre agora na faculdade, fiz curso de saúde domiciliar, saúde e atenção primária, fiz curso em administração financeira, administração, em educação à distância, né? Então são áreas que me interessam, me chamam a atenção, não apenas pela minha profissão que eu vou exercer, que é de enfermeiro, como também pelas necessidades da minha volta, né? Então, com essa pandemia é preciso a gente estar se capacitando para sair dela melhor, o cérebro ainda funcionando bem. Além de boas leituras, né? Recomenda-se que a pessoa leia coisas que lhe interessem, a priori coisas que lhe interessem. Então, se você gosta de poesia, leia poesia. Se você gosta de filosofia, leia filosofia, né? Lembrando que é importante respeitar aquela rotina, né? Tem um horário para olhar notícia, tem um horário para exercício, tem um horário para meditação. Separa as coisas assim e, por mais que seja difícil estabelecer e conviver com uma rotina, e às vezes pareça meio mecânico, essa é uma estratégia muito boa para passar por esse momento de isolamento social. Tá bem? Então, eu gostaria hoje que a gente trabalhasse em cima de um texto da Bíblia que muitas pessoas conhecem, né, e algumas até se agarram nele como motivo de esperança. E Jesus, quando ele fala isso, ele está exatamente incitando as pessoas a terem esperança, a terem paciência, né, a permanecerem firmes. Então esse texto é o texto de João 14, vamos ver aqui, João 14, 6. Jesus está falando com seus discípulos sobre a morte dele, e os discípulos meio incrédulos ainda, então Jesus vira para eles e fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Então não fiquem agoniados com o que está para acontecer, mas acreditem em Deus, que é aquele Deus que vocês leem na Bíblia de vocês, como a gente falou no primeiro vídeo, que não tem ainda, mas lembram do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que conduziu os israelitas para o meio do deserto, que deu maná, lembra esse Deus? Se vocês creem nesse Deus, creiam nele, creiam também em mim, porque ele falou de mim. Então, João, ele vai descrevendo a fala de Jesus no sentido de Jesus convencendo os seus discípulos de que tudo estava encaminhando para dar certo, né? Nós no cristianismo temos essa função, né, de Romanos 8:28 muito latente, né? Todas as coisas cooperam, né? Estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero que a gente chegue lá no versículo 6 com essa mentalidade. Os discípulos estavam duvidando de Jesus. E aí vem Tomé, né, o grande questionador do Cristo, vamos dizer assim. E Tomé fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus vira para ele,
com aquele olhar de amor, né, que Jesus tem, é um olhar também manso, né, um olhar de sereno, e Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecerem a mim, conhecerão meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Parece meio óbvio, né? Parece... Mas eu quero que a gente pense nesse texto como... vamos tirar ele do contexto, né? O contexto vai dizer o quê? Jesus está indo para a morte, Jesus está indo para Jerusalém, os seus apóstolos estão com dificuldade de entender como vai se dar a vinda do reino, que eles achavam que seria um reino físico, que seria um reino na terra, que seria um reino de dominação, de sobreposição de povos. Jesus fala: não, não é assim, é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de cuidado uns com os outros, de amor uns com os outros, e eu preciso morrer para pagar os pecados de vocês, é um reino espiritual. E então Jesus chega nessa oportunidade, eles não estão entendendo ainda. Acreditem, simplesmente acreditem, meus filhos, porque vai ser assim. Se vocês acreditam em Deus, acreiam em mim, porque vai ser assim. E os discípulos, né, com dificuldade, ele vai dizer: olha, a única forma de vocês chegarem, né, essa compreensão é por meio de mim. Na verdade, que antes Jesus vai falar, né, que ele estava indo para o Pai para preparar lugares para os apóstolos. No caso, Jesus está falando com os apóstolos. E aí Tomé faz esse questionamento. Então nós temos que ter, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, confiança de que Jesus está conosco a nos guiar. Que Ele está, na melhor das hipóteses, conosco, né, cuidando para que as coisas deem certo. Só que tem um ponto aí na questão, que às vezes alguém pode ter chegado nesse ponto do vídeo e perguntado: José, mas aí tu rateou um pouco. Ratear aqui no Rio Grande do Sul é errar. Quando você está olhando para um ponto e dá aquela turvada, isso é ratear. Então, como assim, José? Você estava falando de uma coisa, mas falando, não, é assim. A única forma de nós termos certeza de que Jesus está conosco, que Deus está cuidando das coisas para que elas fiquem boas, é nos aproximando de Deus. Por quê? Vamos voltar para o versículo 1. Lá no versículo 1, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Essas três coisas, aqui eu só tenho duas mãos, mas essas três coisas, elas só funcionam juntas. Eu só posso acreditar em Jesus se eu crer em Deus. Se eu crer em Deus, eu sou obrigado a crer em Jesus. Por outro lado, se eu estou com meu coração aflito, com meu coração agoniado, com meu coração extremamente preocupado, ansioso, nervoso, agoniado e desorganizado, despreparado, eu não consigo ter espaço no meu coração para acreditar em Deus. Eu não consigo dar espaço para Jesus na minha vida. Então esse é o grande exercício que Jesus, no versículo 6, quer que nós façamos hoje. Que nós como é que se conjuga esse verbo dar? Nós deamos. Nós precisamos dar espaço para Jesus em nosso coração. Nós precisamos dar espaço para Deus em nosso coração. Nós precisamos acalmar o nosso coração e olhar claramente para a situação. Então eu vou olhar para a situação hoje no Brasil, tem mais de 40 mil pessoas infectadas. Eu vou olhar para a situação do Brasil e vou ver que tem, se não me engano, 2.000 pessoas mortas. Eu posso estar errado. 1.500, por aí. Eu vou olhar com os fatos, eu vou olhar para a situação e vou perceber que o melhor que eu posso fazer para passar por essa situação e não me contaminar é não sair de casa, por exemplo, evitar sair de casa, ou se eu sair de casa, usar máscara. Eu vou olhar para a situação de uma maneira realista, eu vou olhar para a situação com o coração calmo, com a certeza de que Jesus está lá na frente, Deus está lá na frente e Ele já preparou tudo. As coisas estão bagunçadas agora, mas com a graça de Deus elas vão melhorar. E nós, não só nós evangélicos, né? Eu não gosto de ser chamado evangélico, mas vamos dizer assim, nós evangélicos, não somente nós, mas nós não todos, nós cristãos, nós que dizemos que acreditamos em Deus, né? Nós precisamos exercitar esse hábito de parar, respirar, inspirar, expirar e dizer: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Essa frase, ela chega muito perto, na verdade, do que esse versículo do que esse texto está querendo dizer, né? É olhar para a situação mais adversa, mais incompreensível e dizer: Deus está no controle.
Então essa é a minha oração, né? Um hábito que eu estava mantendo e parei, mas eu vou voltar lá no meu Instagram, vou voltar a colocar para os meus contatos, as pessoas que visualizarem, meu perfil é aberto, para colocarem seus pedidos de oração, seus agradecimentos. Então que a gente esteja orando, colocando em oração, né, os nossos medos, nossas dificuldades e crendo, confiando que Deus ele está no controle da situação, que Deus que Deus tem um braço forte, né? Deus tem o poder sobre todas as coisas e Ele há de nos manter, se assim for o interesse dele, né? Se assim for necessário. A gente sabe, né, que aqui na Terra nós não somos nada. Salmo 8, ele vai dizer claramente isso. Deus, eu não sou nada, eu sou menos que o pó da terra. Vou pegar um exemplo para vocês. Isso aqui é uma pedra, ó. Sabe o que é uma pedra? Pois é uma pedra. Uma pedra é feita de não sei quantos, muitos milhões de grãozinhos cristais. Então pensa assim, o salmista vai dizer, nós somos menos que isso. Quem é o homem para que tu te importes com ele? E ainda assim, ainda que seja tão pouco, tu fez o homem um pouco menor em poder e glória. Então que nós possamos valorizar isso e confiar que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai nos dar em algum momento a salvação, né, que a gente possa estar procurando, encontrando em Deus a confiança para passar por esse momento. Né? Eu sei que o lado espiritual das pessoas ele muitas vezes é negligenciado, até pela profissão, pelo staff, mas que a gente possa estar olhando para Deus nesse momento de dificuldade e acreditando que Ele pode sim nos ajudar.